Ok, nação, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, muito bom dia nessa segunda-feira. São exatamente, tô gravando esse vídeo 4h44 da manhã, a gente fazer esse pós-jogo dessa vitória importantíssima pro Flamengo. Vitória que nos dá continuidade nessa sequência positiva. Então, era o que eu falava, era importantíssima essa vitória e a gente conseguimos essa vitória, graças a Deus. Vamos fazer esse pós-jogo, vamos debater aqui o que eu penso, conto com a opinião de vocês, debate. Mas antes de mais nada, agradecer você que é inscrito, segue o canal, e você que não é inscrito, convido a você a se inscrever no canal, acionar o sino da notificação, seguir lá no Instagram FlaFeitosaCRN, YouTube FlaFeitosaSRN e ficar por dentro do mais querido e mais debates sobre o Flamengo. Galera, vamos começar esse pós-jogo, né, falando do esquema tático, como entrou, o que aconteceu. Bom, não foi muito bem o que a gente esperava, né? A gente que fez o pré-jogo, eu contava com um time diferente, né? Uma provável escalação diferente, um 4-3-2-1, um 4-3-3, ele me entra com 4-4-2. Tivemos um imprevisto na hora que foi o Arrascaeta sentiu, se não me engano, acho que foi um incômodo na coxa, não jogou, né? Um desfalque muito importante. E o Everton Ribeiro também, que acho que foi constatado, até então não vi informação sobre ele, mas provavelmente foi constatado lesão bem próximo do jogo, que não foi nem relacionado. Então, assim, 2 desfalques importantíssimos. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. O time que foi a campo foi Santos, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Wesley, Ayrton, Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson, Victor Hugo, Pedro e Gabigol. Bom, galera, é o seguinte. O Flamengo, na minha opinião, não jogou bem do meio para frente. Defensivamente, à parte, vocês colocam no comentário se vocês concordam, o que vocês acham. O comentário de vocês aqui é importantíssimo, mas a minha análise, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, que eu pude ver. Bom, sistema defensivo bom, certo? Ayrton Lucas, mesmo sendo displicente em alguns momentos ali, mas ele tem tido muita regularidade nos jogos, então muito bem. Fabrício Bruno, Léo Pereira, Fabrício Bruno jogando muito bem. Agora, eu peço a opinião, o comentário de vocês. Uma coisa que eu queria entender do Jorge Sampaoli, o porquê, quando tem essa saída de bola aqui com os zagueiros, e aí faz essa bola girar com o Ayrton Lucas e volta nos zagueiros e toca no central, toca no meia e tal. Aquela saída de bola ali de trás, o Wesley tá aberto, enfiado quase lá na linha de fundo, como se fosse um ponta, muito aberto. Eu queria entender o porquê disso. E por que eu tô falando isso? A gente sofreu em alguns momentos por esse lado, justamente porque havia um buraco. Então, assim, esse foi um dos fatores que eu critico na organização, na mexida do Jorge Sampaoli. E outra questão é o quê? Esse esquema de 4-4-2, certo?
A gente não viu o Flamengo se comportar como a gente queria, como por exemplo contra o Fluminense. Aquela pressão, marcação, sabe, o tempo inteiro, forçando um erro do adversário. Eu vi um Flamengo em alguns momentos batendo cabeça ali, como às vezes o Vitor Hugo e o Wesley lá na ponta, por ele, quando abre, ele muito aberto, sabe? Um pouco confuso na hora de saber quem vai sair para apertar ou não a saída de bola do time adversário, ou se vai ficar, sabe? Eu vi um pouco confuso isso. E eu acho que o Jorge Sampaoli ele poderia ter feito o quê? Utilizado o mesmo esquema contra o Fluminense, só trocar as peças, porque substituto a gente tem. Então ele poderia, o 4-3-2-1, atacando, se desenrolando, de repente um 4-3-3 ali com o Gerson, pressionando na ponta e voltando, fechando na marcação. Do outro lado, tudo bem que o Gabigol ele não tem tanto esse poder de marcação de volta, mas você poderia utilizar outro jogador nessa função. Você tinha o Cebolinha, certo? Você tinha o Cebolinha. Tudo bem que o Matheus França, eu ouvi falar que ele sentiu, não tenho certeza nessa informação, mas ouvi rumores de que ele sentiu, por isso que ele não entrou no jogo. Mas, na minha opinião, poderia-se ter utilizar o Flamengo pressionado mais, forçado mais o erro do Corinthians. Então, o que acabou vendo é o que? O Flamengo dando muito, consequentemente, dando muito mais espaço para o Corinthians, né? O Corinthians tomando algumas decisões, e daí vem os dados da partida, né? Que, na minha opinião, o Flamengo não jogou bem, né? Chutes foram 10 do Flamengo contra 15 do Corinthians, certo? Não chutaram mais. Chutes a gol foram 3 para cada lado. O Flamengo teve maior posse de bola, certo? Teve um rendimento maior, ou seja, trabalhou mais essa bola. Só que é o que acontece. O time se fecha, aí você toca a bola de um lado para o outro, mas não tem aquela criação. Por quê? Justamente o intuito da pressão marcação, né? O tempo todo, aquele ritmo, aquela pegada mais correndo certo, igual estava no jogo contra o Fluminense, né? Aqueles 3 da frente ali pressionando o meio de campo para trás mais adiantado, também ali encostando, o time adiantado, a marcação adiantada, força o erro do time adversário e dá espaço para a gente poder trabalhar, entendeu? Tocar a bola, criar chance. Os desfalques fazem falta, muita, mas eu acho que a gente poderia ter utilizado esse esquema, poderia ter aproveitado melhor o jogo de ontem. Poderia ter sido um jogo melhor, mas a vitória é o que importa. Mas, na minha opinião, o São Paulo tem que rever isso, entendeu? Passes, contra 34% posse de bola do Corinthians, 61 passes do Flamengo contra 350 do Corinthians, 91 passes de precisão do Flamengo contra 81 do Corinthians, 9 faltas do Flamengo contra 12 do Corinthians, 2 amarelos para o Flamengo, pro Corinthians contra 0 do Flamengo, 2 impedimentos para o Corinthians, 9 escanteios para o Corinthians contra 6 do Flamengo. Então, como eu costumo fazer, que é somar os chutes contra os escanteios e resultar em chances de gol criadas, né? Porque não deixa de ser, são chances de gol, né? De bola parada, tanto de escanteio quanto de chute. Então, eu tiro a conclusão: o Corinthians teve 24 chances criadas e o Flamengo
16, certo? Um pouco mais do que seria o dobro que o Flamengo teve, né? Quase o dobro. O Flamengo teve 16, certo? Bem mais que o dobro, que é a metade, né, de chances criadas no Corinthians. Então, assim, aí vamos falar sobre as substituições, né? Ele fez, aos 53 minutos, ele tira o Pedro, porque o Pedro sentiu, né? O Pedro sentiu e ele coloca o Everton Cebolinha na posição do Pedro. Então ele fica com o Gabigol, né? E Cebolinha mais solto lá pela ponta, certo? E aí você puxa mais o Gerson, certo? Aí o time deu, ao meu ver, o time veio dando uma melhorada, só que ele fez as 3 substituições muito rápidas e no final, isso aí foi uma coisa que ele foi criticado, né? No final o Léo Pereira sentiu, né? Pediu para sair, já tinha queimado as 3 substituições, né? Tirou o Pulgar e colocou o Vidal, que inclusive estão jogando muita bola. Léo Pereira, Pulgar, é de se bater palmas, dá mérito, tá jogando muita bola, certo? Então depois eu vi no desenrolar do jogo, segundo tempo, aí eu pude ver, né, essa mais ou menos se desenrolando, essa linha de 3 ali, né, para pressionar mais a saída de bola. Mas até então, no meu ver, o contexto do jogo inteiro poderia ter sido dessa forma, entendeu? Aí você tinha 2 abertos, né? E essa linha de 3 ali pressionando e marcando, né? Vitor Hugo, mas se eu não me engano, quando o Pedro sai, ele centraliza mais e o Gerson fica mais aberto, né? Meio que um esquema de 4-3-3. Acho que deu para entender isso, né? E como o Flamengo é dinâmico, o Gerson movimenta, uma hora você vê eles trocando, Gerson, Vitor Hugo, Cebolinha que joga mais aberto lá, meio que mais fixo, mas também bem dinâmico ali, se movimentando, isso é bom no esquema de ataque. E aos 83 ele tira o Vitor Hugo e coloca o Matheus Gonçalves aqui pela ponta, certo? Então, é isso, galera, entendeu? É isso, ao meu ver é isso. É Eric Pulgar no central, Thiago Maia segundo, entendeu? A gente teria o Arrascaeta, mas ele não se machucou. E 3 jogadores abertos, entendeu? E essa linha de 3 pressionando. Quando defende, pode defender, mas defende num 4-3-2-1, foi o que eu falei, entendeu? Ficou muito bom. Os pontas vindo, fechando, certo? Esse 4-3-2-1 e deixa só o Gabigol ou o Pedro centralizado. Mas o Gabigol já mostrou que joga também por um desses lados, né? Mais por esse lado direito. E eu acho que ele poderia ter feito isso já no início do jogo. Mas é isso. Bom, invencibilidade de 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Foi contra o Bahia, né? Um empate contra o Fluminense. Foi um jogo difícil. E a vitória de hoje. A gente pega o Nublense lá, quarta-feira, a partir das 9h30. Flamengo Cruzeiro no sábado, às 18h30.
E já na outra semana o jogo de volta, Flamengo e Fluminense. Então assim, 3 jogos importantíssimos pro Flamengo, pro Jorge Sampaoli, pro time do Flamengo, pra gente mostrar para que o Flamengo veio. A gente mostrar, não para os outros, mas para a gente mesmo, que a gente é capaz, de chegar, de ser campeão, de se tornar, certo? De representar o time a ser batido. Porque a gente tem capacidade para isso, a gente só precisa desenvolver, a gente só precisa acertar. Time a gente tem, jogadores bons a gente tem, agora falta reconhecimento, dedicação, seguir o processo, respeitá-lo e trabalho duro e testando, entendeu? O que teve de errado, o que não teve. Na minha opinião foi isso que ele poderia ter feito. Pergunto a você, deixe sua opinião, o que você achou desse esquema tático 4-4-2? Você acha que poderia ter sido um 4-3-3? O Flamengo poderia ter sido mais agressivo na saída, na saída do Corinthians, pressão, marcação, aquela tempo todo forçando o erro do Corinthians? Você acha que o Corinthians, o Flamengo deu mais espaço para o Corinthians? Bateu cabeça muitas das vezes? Deixe sua opinião, deixe seu comentário aqui, que é importantíssimo. Então, galera, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Com isso, o Flamengo foi para a 6ª posição, né? Se não me engano, o Cruzeiro ganhou do Cuiabá. Então tá com 2 pontos, né? Encostado ali já em cima. Isso é importante também. Por isso que eu tinha falado, vitória importantíssima. Então, galera, foi isso. Esse foi um pré-jogo. Esse foi um pós-jogo de Flamengo e Corinthians. Vamos que vamos. Quarta-feira tem mais vídeo. Fique por dentro. Vencemos juntos e venceremos juntos. E coisas boas estão por vir. E o título não pede por esperar. Vamos que vamos. Isso é Flamengo. Vamos